capítulo 2, versículo 7. Em nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco e nos abençoe através desta palavra. Abra o entendimento de nós todos e que a minha boca seja um instrumento teu agora, para o Senhor falar com esse povo e formar aqui de fato vencedores, meu Deus, para a tua glória. Vencedores que vão vencer não só aqui nesse mundo, mas eternamente vão habitar contigo. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no paraíso. Depois que o homem pecou, errou, falhou, o homem foi expulso do paraíso. Mas Deus nunca abriu mão de ter o homem no paraíso. Ele recolheu, depois que o homem comeu do fruto proibido, da árvore do bem e do mal, Deus, ele pegou a outra árvore da vida e levou para o céu. Essa árvore da vida ficava no meio do jardim. E nesse versículo que você vai ler comigo agora, você vai ver que lá no céu ela também vai ficar no meio. Vamos ler para você entender. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não é para todos, é para quem vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha para mim, por favor. Deus, ele nunca aceitou ficar de lado. Deus nunca aceitou que o ser humano colocasse ele de escanteio. Deus nunca aceitou isso. Ou ele é o centro, ou ele está no lugar que ele deve estar em primeiro, ou ele não aceita ficar na vida do ser humano. Ele não abre mão disso. Então ele cria o ser humano peca, e eu já vi e já ouvi muitas pessoas dizerem assim: quando eu chegar no céu eu vou falar com Adão: pô Adão, o que você fez com a gente lá embaixo? Pô Adão, você errou feio. Mas se você pensar direitinho, você vai ver que você errou mais do que Adão. Se você fosse fazer isso, Adão ia dizer assim: epa, eu não conhecia a morte, eu não conhecia nada disso, eu errei, mas você teve o meu mau exemplo e mesmo assim fez pior. Porque nós temos N exemplos de pessoas que desobedeceram a Deus e se deram mal. Não precisa eu errar, não precisa você errar. Nós não precisamos errar. Nós começamos esse mês falando sobre aceitar os nãos de Deus, lembra? Sobre você realmente entender que Deus é santo e que devemos viver uma vida de santificação, de comunhão, de santidade com Deus. O homem perdeu, e perdeu muito, por causa da desobediência. E falamos que o homem saiu do jardim do Éden por causa da desobediência, e ele volta para o Éden por causa da obediência. A desobediência tira e a obediência traz de volta. O homem perdeu a autoridade, o domínio sobre tudo. Infelizmente hoje você vê seres humanos vivendo pior do que animais.
E Deus não tem culpa disso. A culpa é a desobediência do homem. Então ele desobedece, ele perde. Ele obedece, ele ganha. A desobediência é o princípio da ruína. A obediência faz você desfrutar de tudo que Deus tem para você, aqui nesse mundo e no porvir, a vida eterna. Mas olha o que nós lemos. Ao que vencer, na versão atualizada fala, ao vencedor, em todas as cartas, escute com atenção, ele termina dizendo ao vencedor far-lhe-ei coluna do meu santuário, ao vencedor eu vou deixar sentar no trono comigo. A cada uma carta ele foi dizendo o que ele daria, ou o que ele vai dar para quem vencer. Agora, entenda isso, por favor. A nossa caminhada, ela é longa. A nossa caminhada de fé, ela é difícil. E o diabo, ele faz de tudo para roubar a nossa fé. Vencedor não é quem começa bem, é quem começa e termina bem. Deus disse que o vencedor iria se vestir de vestes o quê? Brancas. E de modo algum, ele disse que riscaria o nome do livro da vida. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio. Pode colocar aí esse versículo das vestes brancas de Apocalipse. Eu creio nessa palavra. Olha bem para mim, por favor, creio. Eu creio que tudo que Jesus prometeu, Ele vai dar. Tudo. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 2:11 ou 3:5. Veio para mim. Deixa eu ver, 11:3, né? Versículo 5. Diz assim: o que vencer será vestido de vestes o quê? Brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de quem? De meu Pai e diante dos seus anjos. Olha para mim, por favor. Quando você para analisar, meditar sobre as 7 cartas do Apocalipse, você vê o quanto é difícil permanecer com Deus, permanecer sem se contaminar, permanecer com bons olhos, permanecer com a consciência limpa, permanecer com uma fé pura, permanecer no primeiro amor. Você vê o quanto é difícil. Igrejas que Paulo elogiou há anos atrás, anos depois, Jesus manda uma carta, e ele diz: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Para outra, eu tenho contra ti que você se contaminou, misturou sua fé com a do mundo. Eu tenho contra ti isso, aquilo outro, e começou a relatar a situação de cada igreja anos depois. É um desafio. Ser salvo é um verdadeiro o quê? Desafio, porque você enfrenta de tudo. E o vencedor é aquele o seguinte, ó: chorei, sorri, ganhei, perdi, passei por isso, passei por aquilo, mas permaneci. Isso é ser vencedor. Para o mundo, ser vencedor é outra coisa. Para o mundo, ser vencedor é ganhar muito dinheiro. Para o mundo, ser vencedor é ganhar uma medalha, um troféu, ganhar fama. Mas tudo isso fica. Vencedor para Deus é aquele que permanece. Ele permanece. Entra ano, sai ano, vem luta, vem guerra, vem tribulação, vem perseguição, mas nada consegue tirar ele da presença de Deus. Esse é vencedor. Esse é vencedor, como nós já falamos aqui, porque ele vence o tempo. Ele não deixa o
os problemas do lado de fora entrarem nele. Ele pode enfrentar problema que for, fica tudo do lado de fora, mas dentro dele ele está bem. Mas sabe por que uns conseguem e outros não? Em 1 João 5,4, leia comigo aí no telão. Coloca aí, por favor. Olha esse versículo, vamos entender. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, o que é que diz aí? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Agora, olha para mim, por favor. Vamos entender aqui. Existem muitas pessoas que ainda estão na igreja só querendo as coisas externas. Elas estão dentro da igreja, mas a ficha ainda não caiu. Ela não entendeu que se ela não nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, ela não vai ver o reino de Deus, ela não vai entrar no reino de Deus. Não adianta, você só vai entrar no reino de Deus sendo nova criatura. Então esse grupo de pessoas, elas ficam só querendo a manifestação de Deus do lado externo, mas não dentro delas. Então elas continuam sendo as mesmas pessoas. Entra ano e sai ano, elas conquistaram bênçãos que não vão levar quando partirem desse mundo. Elas podem dar testemunho de cura, testemunho de prosperidade, mas elas não vão dar testemunho de salvação, porque elas não se permitiram serem salvas, elas não se permitiram serem moldadas, transformadas, elas não se permitiram serem mudadas. É aquele tipo de pessoa resistente. Ela não dá ouvidos à voz de Jesus. Uma vez o Senhor Jesus disse assim: você não está longe do reino de Deus. Em outras palavras, você está perto, mas não está dentro. Jesus é a porta. Abra mão do que você tiver que abrir mão para você entrar. Quem é o vencedor, bispo? O vencedor que cortou o que tinha que cortar, abriu mão do que tinha que abrir. Quem é o vencedor, bispo? Aquele que guardou o que tinha que guardar. Ele guardou a fé dele, ele guardou a comunhão dele com Deus, ele guardou os olhos dele para não ficar olhando para a vida dos outros, ele guardou o coração dele. Tentaram magoar, tentaram machucar, tentaram de tudo, mas o coração ficou limpinho. Gente que se cuida, gente que deixou a palavra de Deus surtir efeito. Um recado para você que não dá ouvidos para a voz de Deus. Hoje você não quer ouvir a voz de Deus, hoje você não quer obedecer a voz de Deus, hoje você não quer deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Tudo bem, você pode rejeitar a palavra de Deus hoje, mas você vai ter que ser obrigado a na eternidade ficar ouvindo. Mas não é a palavra de Deus não, é o grito de desespero no inferno. Entenda, por favor, o sonho de Deus é ter o ser humano no paraíso. É o sonho dele. Olha o que diz em Ezequiel 36, 33. Vamos ler do 33 ao 35. Olha o que diz Ezequiel 33 ao 35. 36, 33 ao 35. Diz assim, olha só. Do 33 ao 35. 36, versículo 33 diz assim: assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades. Olha o que Deus quer, limpar. Então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares o quê? Devastados. E a terra assolada será o quê? Lavrada. Em lugar de estar assolado aos olhos de todos os que passavam, e dirão: esta terra assolada ficou como jardim do Éden, e as cidades solitárias
e assoladas e destruídas estão fortalecidas e o quê? Habitadas. Sempre foi o sonho dele. Agora, entenda, por favor. Olha para mim e entenda o que eu vou falar agora. Esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que tem os pensamentos mais altos do que os nossos, melhores do que os nossos, esse Deus que quer o melhor para nós, que nos criou e colocou no melhor lugar, mas depois que o ser humano errou, ele só sofreu. Esse Deus mandou profetas e mataram. Esse Deus mandou o filho dele e rejeitaram. Não fique pensando que o que nós estamos vendo no mundo, acontecendo no mundo, não fique pensando que é o diabo não, tá? Quando você lê o Apocalipse, não pense que é o diabo não, tá? Porque você não vê no Apocalipse o diabo agindo, você vê Deus aplicando juízo, porque Ele é justo. Ele trouxe os profetas, mataram. Ele trouxe o filho dele, deixaram de lado. Então Ele vem aplicar o juízo, porque Ele é justo. E a própria natureza vai se rebelar contra o homem. A própria natureza. O sol que hoje traz vitamina D, o sol que traz vida, vai queimar o ser humano no final dos tempos. O calor vai aumentar muito. Eu pedi para fazer um vídeo. Atualiza e coloca as coisas que aconteceram essa semana. Mandaram o vídeo. Depois que mandaram o vídeo, já aconteceu umas coisas novas. Não dá para acompanhar. Você está vendo? Mas não é o diabo não. É a própria natureza que era a favor do homem, que agora está contra o homem. E é no mundo inteiro. Não vai ter lugar seguro, a não ser no abrigo de Deus. Mas o desejo dele é purificar o ser humano de toda a sua iniquidade e levar o ser humano a viver bem. É tão maravilhoso quando eu converso com uma pessoa que diz assim: bispo, eu vivi o inferno, agora eu vivo num pedacinho do céu, eu vivo no paraíso. Minha vida era um tormento de vício, de perturbação, do inferno, agora eu estou tão bem. É tão gostoso ouvir isso. Ver uma pessoa que foi assolada pelo diabo, uma pessoa que vivia o inferno, agora vivendo em paz. É gostoso ouvir isso. Gostoso. É bom ouvir isso. Agora, isso não é nada diante do que Deus prometeu para nos dar, se nós vencermos tudo. Mantém sua vida limpa, leva a sério sua vida com Deus, corta logo o que tem que cortar, guarda a sua fé. O diabo quer roubar a sua fé. O nascido vence o mundo, e a arma que vence o mundo é sua fé. Tem gente que guarda a fé dela, tem gente que já se afastou de pessoas para não prejudicar a fé dela, tem gente que deixou de ganhar dinheiro, de se misturar com certas pessoas por causa da fé dela, tem gente que já abriu mão de várias coisas só por causa da fé, já ouviu, já foi perseguido, já passou por tantas coisas, mas não abriu mão da fé. Ela está guardando o que tem que guardar, porque ela quer receber a recompensa de um Deus que promete e cumpre. Amém? Por favor, usa a sua fé com inteligência. Você está vendo, não é ninguém que está contando para você que aconteceu no passado. Você está vendo. Toda semana, o que eu vou te mostrar agora, aconteceu essa semana. Isso quer dizer o seguinte: nós não sabemos o que vai acontecer na próxima semana. Nós não sabemos. É toda semana. Nós temos fatos novos acontecendo no mundo. Lute. Se você não nasceu, você tem que nascer. Se você não tem um Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo para ser de Deus. Você tem que vencer tudo. Não sei o tamanho da sua guerra, sei que não é fácil se manter na fé. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Tem gente que está com Jesus desde criança. Tem gente que deu uma voltinha no mundo, se arrebentou todo. Será que precisa você também dar uma voltinha no mundo? Conversa com alguém que veio do mundo agora, vê como é que ela está, para você não precisar experimentar.
Lembra do filho pródigo? Um dia eu vou pregar para você sobre o filho pródigo. Quando saiu de casa, o pai ficou triste, machucou o pai, mas quando voltou machucado para o pai sarar. Deus fica triste quando você abandona a fé, mas você se arrebenta. E tem gente aqui que já experimentou, ela já provou disso, ela sabe o quão amargo foi se afastar da presença de Deus, o quão doído foi. Quem já está com Jesus aqui há mais de 40 anos? Levante a mão. 40 anos, 40? 43, 40 anos, mais de 30 anos com Jesus, graças a Deus. Mais de 20, levante a mão alto. Mais de 10, mais de 5, 3 anos, mais de 2. Quem é seu primeiro ano na igreja? Levante a mão. Não pense que é fácil, não. A caminhada é dura. E se você não nasce de Deus, se você não estiver cheio de Deus, você não aguenta. Porque o diabo investe tudo e mais um pouco, querendo roubar a nossa fé. Mas é tão bacana quando nós vemos pessoas que começou na fé e terminou na fé. Eu peço isso todo dia a Deus. Ó Deus, me ajude. Eu não quero só ter começado bem, eu quero terminar bem. Eu quero no final da minha vida poder falar: combati o bom combate, completei minha carreira, mas eu guardei minha fé, protegi ela, dei valor a ela. Apaga as luzes, por favor. Olha para o telão. Solta aí, por gentileza, o vídeo. Pode soltar. O que está acontecendo com este mundo? A fumaça das queimadas no Canadá. Vírus que estavam congelados podem. O grupo extremista Houthis declarou guerra contra Israel. Mais de 100 pessoas morreram no terremoto que atingiu o Nepal. No estado de São Paulo, a chuva provocou 3 mortes, derrubou árvores. Quem acompanha os noticiários certamente já se fez esta pergunta. Cada ano que passa, novas desgraças. E o que parecia já ter chegado ao ápice do horror consegue ficar ainda pior. O que o mundo chama de tragédias, de escalada de conflitos, de catástrofes, ameaças e pressão, a Bíblia chama de sinais. Sim, todos estes acontecimentos perturbadores e aparentemente inexplicáveis são sinais já previstos nas profecias bíblicas de que a volta de Jesus está próxima. Tragédias e conflitos fazem parte da história da humanidade. No entanto, os sinais não falam apenas dos acontecimentos, mas também da sua frequência, como as dores de parto, cuja intensidade aumenta e os intervalos diminuem quando a hora se aproxima. Os sinais têm ficado cada vez mais fortes e os intervalos entre eles cada vez menores. Hoje é praticamente um acontecimento em cima do outro, porque a hora está chegando e estamos sendo avisados disso há tanto tempo. Porque antes de tudo piorar, o Senhor Jesus virá buscar aqueles que são dele e livrá-los dos terríveis juízos que farão este mundo perecer. Este é o dia que está às portas e virá tão rápido quanto um piscar. O que Deus mais quer incessantemente é salvar o máximo possível de pessoas. Hoje, Ele está chamando a todos, mas nem todos correspondem ao chamado, se fazendo escolhidos. Você está sendo alertado. Olhe para a sua vida. Se arrependa hoje. Não adie mais. Se quiser estar entre os poucos que irão se salvar, e não precisarão se preocupar com os sinais se transformando em catástrofes ainda mais implacáveis, incendiando a terra em uma onda de terror nunca antes experimentado. O momento da decisão é agora, antes da hora inevitável chegar.
Eu não sei se você está vigiando. Quando você estiver sozinho, vigie seus pensamentos. Quando você estiver na presença de outras pessoas, vigie seu comportamento. Quando você enfrentar lutas, vigie suas reações na hora dos seus desafios. Quando você estiver tendo vitórias, vigie o seu ego para você não se orgulhar. Tome cuidado. Quando você estiver sendo tentado, pense no céu, pense na sua salvação, para você não dar de mão beijada para o diabo. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu vou chamar você aqui na frente. Se você não nasceu de novo, agora não é hora de você orar por amigos, por familiares, por ninguém. Agora é seu momento. Você sabe se você é ou não uma nova criatura. Eu sei quem eu era e a transformação que Jesus fez. Você sabe. Se você é nova criatura, você não está fazendo nenhum esforço para ser nova criatura. Você é nova criatura. É natural. Você foi mudado, transformado. Você não é mais quem você era. Amém? Agora, se você não é nova criatura, daqui a pouco você volta para o pecado de novo, para o erro de novo. E ninguém vai poder fazer nada, que você não mudou. Você não mudou. Parecia que você era nova criatura. Mas conhece aquela história do sapo e escorpião? Que o escorpião pediu uma carona para o sapo, para passar para o outro lado da margem. Aí o sapo falou: não vou te dar carona, você vai me matar. Não, eu mudei. Me dá uma carona, eu mudei. Tem gente que é boa de conversa, né? Quem já foi enganado por alguém que falou para você: eu mudei, e aprontou de novo com você? É quem tem a mesma natureza, não mudou. A igreja não muda ninguém. Você já viu pessoas que vieram para a igreja, depois saíram e fizeram pior do que fazia antes? Sim ou não? Não muda ninguém. O Espírito Santo muda quando a pessoa deixa o Espírito Santo mudar você, que Ele muda você e faz de você a pessoa que Ele quer que você seja. Amém? Aí de tanto falar, o sapo colocou o escorpião nas costas. Vamos lá. Chegando do outro lado, tudo certinho, escorpião, pá. Aí o sapo: peraí, você me prometeu. Ele: não consegui, é minha natureza. Por isso que você vê pessoas dentro da igreja fazendo pior do que gente incrédula lá fora. Tem gente lá fora que é mais fácil você se relacionar do que pessoas na igreja. Sabia disso? Infelizmente, desgraçadamente. Mas guarde o seu, guarde os seus, guarde a sua fé. Não, você perde sua salvação. Mas essa é a realidade. Ou você é nova criatura, ou você não é nova criatura. Mas se você nasceu, pode ser uma guerra, mas você vence. Você vence de um jeito que você fica assim: meu Deus, se fosse antes eu não aguentava. Eu não aguentava. Uma tentação dessa, um problema desse, uma luta dessa. Mas você vai vencendo e vencendo e vencendo, com suas vestes branquinhas. Lembra que eu falei para vocês da garça? No meio da lama, ó, branquinha, andando. Eu gosto de ver assim, quando eu passo e vejo uma garça tudo sujo e ela limpinha. Você trabalha em um lugar assim, ó, pessoal com a boca porca, depois você se converte. Você antes falava besteira, palavrão, mas hoje quando você ouve, parece que grita, parece que dói em você, né? Quando alguém dá um palavrão, porque eu fico mais dentro da igreja, eu não ouço muito, porque minha vida é aqui, né? Eu fico muito tempo sem ouvir palavrão, mas quando você dá uma saída que você vê, você: meu Deus, eu falava pior. Quem tinha boca porca aqui? Tem gente que de 10 palavras que falava, 11 era palavrão. Sim ou não? Mas Ele transforma. Se você quer ser salvo, meu caro, você pode decidir sua vida agora. Agora. Bispo, eu quero.
eu quero ser nova criatura, eu cansei de ser quem eu sou. Eu não estou vencendo, bispo. Você lembra que nós cantávamos aquela música, glória, glória, aleluia? Vencendo vem Jesus, ele vem vencendo para... Segundo Reis capítulo 5, no versículo 1, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Por que eu comparo a lepra com um problema financeiro? Quais são as semelhanças? Quando uma pessoa está com lepra, todo mundo se afasta. A lepra é uma coisa que ela vai crescendo, vai tomando corpo, não dá para esconder durante muito tempo, ela aparece. A lepra, a pessoa consegue esconder só por um tempo, depois é exposta. O problema financeiro também é assim. Quando a pessoa sabe que a outra está com um problema financeiro, geralmente ela se afasta, sabe por quê? Porque ela fica com medo da pessoa ficar pedindo emprestado. Quando você tinha dinheiro, se você já teve, perdeu, se você tinha condições, casa cheia, ligações direto. Quando você não precisava, te ofereciam crédito, te ofereciam isso e aquilo, mas quando você precisa, não tem ninguém para oferecer. Você não queria, não precisava, mas o gerente só faltava te adular para você pegar empréstimo, para você pegar um dinheiro. Hoje, de repente, você procura o gerente e a conversa é diferente, o olhar é diferente, a resposta é diferente. O problema financeiro, você esconde um tempo, 2 tempos, daqui a pouco vai aparecer. Não tem jeito. O problema tem que ser resolvido, não tem que ser administrado. E esse homem era um herói de guerra. Todo mundo olhava para ele e pensava que ele estava bem, mas por baixo daquela farda tinha uma lepra crescendo, que preocupava ele. Eu acredito que aquela lepra já tinha atingido o casamento dele. Eu acredito nisso. E eu acredito também que muitos casais estão brigando por causa de dinheiro, e muitos se separaram por causa de dinheiro. Eu sei que muitas pessoas estão enfrentando problemas sérios por causa da vida econômica. Só que eu quero te ensinar uma coisa aqui. Vai aparecer uma outra pessoa aqui. Versículo 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de quem? De Naamã. Olha para mim, por favor. Pegaram uma menina, uma garota, e levaram ela escrava para ela trabalhar na casa de Naamã, para a mulher de Naamã. Já entrou agora uma garota em cena. Que garota é essa? O que é que eu aprendo com ela? A Bíblia diz assim no versículo 3: e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha para mim, por favor. Essa mulher, essa menina que diz a Bíblia, ela tinha sido tirada da família, ela tinha sido tirada da cidade dela, mas não tiraram Deus dela. Entenda, por favor. Afastaram ela dos familiares, afastaram ela da cidade dela, mas não afastaram ela de Deus. Não deixe nada afastar você de Deus. Não deixe nenhuma situação, nenhum problema afastar você de Deus. Essa mulher estava resolvida. Ela era uma mulher o quê? Resolvida. Ela não estava ferida. Se ela estivesse ferida, quem está ferido fere, quem está machucado machuca. Ela estava resolvida. Se ela estivesse ferida, ela ia dizer assim, ó: bem feito que está com lepra, bem feito, vai morrer. Só que ela não agiu assim. As pessoas que se resolvem, as pessoas que não ficam com traumas, com desejo de vingança, as pessoas que não deixam outras destruírem elas, as pessoas que não deixam o mal que fizeram para elas entrar nelas, são pessoas que Deus coloca quem fez mal para ela para precisar dela.
Preste atenção, tem pessoas que fizeram mal para você, mas Deus ainda vai colocar as pessoas para precisar de você. E quando elas precisarem de você, você vai fazer o que ela fez. Ela disse: se ele estivesse diante do homem de Deus lá em Samaria, ele restauraria ele. Em outras palavras, a lepra de Naamã não influenciou ela, mas ela influenciou Naamã. Quando você é uma pessoa de fé, os desanimados não te desanimam, você anima o desanimado. As pessoas para baixo não te jogam para baixo, você joga elas para cima. Quando você é uma pessoa de fé, as pessoas não te contagiam, mas você contagia elas por causa da sua fé. Ela era uma mulher de fé, e ela não deixou o que aconteceu lá atrás amargurar a vida dela, destruir a vida dela. Tem gente que está azeda, tem gente que vive mal-humorada. Sabe por quê? Porque alguma coisa que aconteceu lá atrás ainda não foi resolvido na vida dela. Tem gente que a ferida ainda está sangrando. Tem gente que a humilhação que ela passou, ela não esquece até hoje. A vergonha que ela passou, ela não consegue virar a página, rasgar a página e seguir, mas ela fica presa lá atrás. E isso é ruim para você. Essa mulher quis ajudar Naamã. Em outras palavras, ele fez mal para mim, mas eu vou fazer bem para ele. Ele me levou escrava, mas Deus é comigo aqui nessa situação. Você pode estar em qualquer situação, diga: Deus é comigo. Não guarde nada no seu coração. Seja uma pessoa resolvida. Não importa o que você já passou na vida, seja uma pessoa resolvida dentro de você. Porque quando você está resolvido, você está em paz, você está bem, você consegue olhar nos olhos de quem te fez mal, você consegue lidar com essa situação, conviver com pessoas que foram perversas com você, você consegue conviver com pessoas que te machucaram, e você não machuca mais elas, porque você está resolvido. Seja seu familiar, sua irmã, seu irmão, seja seu ente querido, não importa, te fez mal, mas Deus é contigo. Amém? Agora vamos continuar. Vamos aprender outra lição aqui, como a palavra de Deus nos ensina. Diz assim, então, versículo 4: então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures de quê? Da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Olha para mim, por favor. Quando o Naamã chegou para o rei da Síria e falou que a menina da casa dele disse para ele ir para Israel, que ele ia ser curado, o rei falou assim: ó, se prepara, eu vou preparar uma carta e vou mandar para o rei de lá. Ele pensou que era o rei que ia resolver o problema dele. E quando a carta chegou no rei, o rei rasgou as vestes e disse: eu não sou Deus, ele está procurando uma ocasião para lutar contra mim. E ficou irado. Ele pediu a pessoa errada. Cuidado, você que está buscando a solução do seu problema no lugar errado. Olha bem para mim, para você entender. Às vezes a pessoa busca a solução do problema dela, sabe aonde? No agiota, no financiamento, no empréstimo. Pare com esse vício de recorrer para agiota. Tem gente que já pagou aí 10 vezes mais do que pegou e até agora não terminou de pagar. Pare com isso. Você tem que ir na pessoa certa. Você tem que ir a Deus, amém? Você tem que resolver seus problemas com Deus. Quando o rei ficou desesperado, olha o que a Bíblia diz. Olha só, versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de quê? Não ouvi. Homem de Deus,
que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há o quê? Profeta em Israel. Olha para mim, por favor. Assuma a sua responsabilidade. Assuma suas responsabilidades. Para de jogar suas responsabilidades nas costas de outras pessoas. Tem pessoas dependendo de você. Tem pessoas precisando de você. Tem gente aqui que a responsabilidade dela é grande. Tem família grande para sustentar. Tem mãe com idade, tem pai com idade. Assuma sua responsabilidade. Tem filho nas costas. Assuma, não fuja. Quando o rei ficou desesperado, Eliseu falou: deixa ele vir, ele vai saber que tem profeta aqui, ele vai saber que tem homem de Deus aqui. Deixa a sua família criticar que você vem aqui, não tem problema, eles vão saber que tem homem de Deus aqui. Eles vão saber que tem profeta aqui, porque sua vida vai mudar. Diga: minha vida vai mudar. Entenda, por favor. Eliseu falou: não precisa se apavorar. Quem é de Deus não se apavora. Assume a responsabilidade, não seja fujão. Abraão, quando fugiu por causa da fome, foi para o Egito, só arrumou problema. Arrumou Agar, arrumou só confusão lá com o rei, só arrumou problema para ele. Não fuja. Diga: quem crer não foge. Lembra de Isaac, que Deus disse: não desça para o Egito, não ceda a situação. E ele plantou ali, colheu a 30, 60 e a 100 por um, porque Deus foi com ele. Recorra à pessoa certa. Lembra daquela mulher hemorrágica? Ela foi resolver o problema dela com quem? Com Jesus. Jesus parou para ela. As pessoas podem não te dar atenção, as pessoas podem não parar para você, mas Jesus para e dá atenção para você. Jesus resolveu o problema dela e vai resolver o seu. Jesus resolveu o problema dela, porque ela foi a pessoa certa. Ela foi a Jesus. Assuma sua responsabilidade. Moisés tinha uma responsabilidade grande, uma multidão com ele, para que ele levasse a terra prometida. Ele ficou clamando quando viu o exército de Israel, vindo atrás, o exército do Egito vindo atrás dele, o exército de Faraó e o mar vermelho na frente. Ele falou: levanta o cajado, rapaz, manda o povo marchar, toma uma atitude. Às vezes Deus pede para nós coisas que não fazem sentido, coisas que não faz sentido, mas você pode obedecer que dá certo. O mar se abriu, o povo passou. Às vezes Deus pede para nós coisas que a gente fica: meu Deus, o Senhor está pedindo isso mesmo? É o Senhor que está pedindo isso mesmo? Às vezes Deus pede coisas que parecem loucura, mas você pode ir na loucura da fé, que no final dá certo. Por isso que quando Deus fala com você, você não pode ficar consultando ninguém, porque ninguém vai entender. Se Abraão falasse com Sara, Sara não ia entender. Quando Deus fala com você, você tem que ir na sua fé, e vai dar certo. Amém? Agora, assuma a sua responsabilidade. Assuma. Porque o ser humano gosta de fugir da responsabilidade, e isso é nossa natureza humana. Parei aonde? 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e leva-te e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura quem? E quem? Esses 2 rios, rios, olha só, de Damasco, melhores do que todas as águas de onde? De Israel. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com quê? Indignação. O que é isso aqui? Como é o nome disso aqui? Não ouvi. Orgulho. Deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser orgulhoso, siga a direção de Deus. Não era para Naamã ficar discutindo, era para lavar logo e ficar limpo. A demora foi o orgulho dele, porque o orgulhoso é assim, ele resiste enquanto pode. Está mal, estava leproso, estava quebrado, estava numa situação difícil, mas querendo questionar. Você não tem que questionar com Deus,
Você tem que obedecer a Deus. Ele sabe da sua situação, Ele sabe do que ninguém sabe, do que de repente você não teve coragem nem para falar para sua mulher, para os seus filhos. De repente a sua situação você não fala para o seu gerente, para os seus funcionários, você está aguentando tudo sozinho. Deus sabe disso. Não seja orgulhoso não, porque Deus resiste ao orgulhoso. Quando Deus vê orgulhoso, Ele lembra do diabo, porque o diabo, o orgulho nasceu com o diabo. Agora quando você é humilde, Deus dá graça, porque humilde dá ouvidos, humilde cede, humilde está dentro do que Deus fala. Seja humilde, porque Deus não trabalha com orgulhoso. Você gosta de gente orgulhosa? Claro que não, que o orgulhoso sempre está certo. O orgulhoso não está aberto para aprender nada. O orgulhoso sabe de tudo. Você conhece gente assim? Que ela está certa e acabou, e todo mundo, o mundo está errado. Ela nunca está errada, ela nunca dá o braço a torcer. Quando você convive com pessoas assim, você tem que até ficar calado, porque não adianta falar. É arrumar briga, porque a pessoa nunca se coloca no lugar da outra. A pessoa nunca para pensar. Ela acha que ela está certa e todo mundo está errado, menos ela. É difícil conviver com alguém assim. Os orgulhosos, Deus quebra com os impactos da vida. Os orgulhosos, eles gemem com os impactos da vida. Seja humilde. Você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas tenha ouvidos para ouvir Deus, porque foi Ele que te trouxe para cá. Você não está aqui porque você quer. Não foi você que achou Jesus. Jesus não estava perdido, Jesus que achou você. Ele que colocou fé dentro de você para você vir aqui. Já teve dias que você nem queria vir, já teve dias que você estava fraco, e Ele te deu força para você vir aqui, porque Ele quer mudar a sua vida. Ele escolheu você. Seja humilde, que Ele vai te ajudar. Aí veio os amigos de Naamã. Diz assim, ó, posso continuar? Diz assim, versículo 13: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então o que? Desceu. Aprenda a descer. Olha para mim, por favor. Às vezes a gente ganha perdendo, às vezes a gente aparece desaparecendo. Às vezes tem situações que parece que você está perdendo, mas você está descendo, você está se agachando para dar um salto maior. Seja humilde. Ele desceu. Aprenda a descer. Tem gente que só quer subir. Tem gente que tudo com ela é só vitória, mas tem hora que a gente tem que descer também, tá? E Deus permite vir umas lutas, vir dias maus, dias difíceis, para a gente aprender a descer. Eu vou pregar um dia para você sobre os dias maus. Diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou o quê? Acabou. Olha para mim. Não foi no primeiro mergulho, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, nem no quinto, nem no sexto, foi no sétimo. Eu não sei quando você vai vencer, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois. Eu sei de uma coisa: se você obedecer, você vai vencer. Cedo ou tarde, o Deus que limpou a carne de Naamã é o Deus que vai te ajudar a limpar seu nome, sua vida, te levantar. Essa palavra levantar tem muito na Bíblia. Jesus disse para o homem que não andava: levanta-te e anda. Porque Deus trabalha levantando. Se caíram suas vendas, se caíram seus negócios, se você caiu desempregado, endividado, não se preocupe, diga: Deus vai me levantar. Diga com fé: Deus vai me levantar. Ele ficou limpo. Acabou o problema, ele desceu, mergulhou, ficou limpo. Aí, sabe o que é que ele fez? Vamos terminar aqui nesse versículo. Diz assim, versículo 15: então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois peço-te que aceites uma bênção de quem? Do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse. Mas ele o quê? Recusou. Ele queria, porque ele foi curado, ele queria abençoar o profeta, mas o profeta já é abençoado. Você não precisa dar nada a pastor nenhum, a bispo nenhum, você só precisa orar por ele. O que você tem que fazer, você tem que fazer para Deus. Amém?
para Deus e para mais ninguém. Tire o homem da sua fé com Deus, da prática da sua fé com Deus. Não tem que ter homem nenhum ligado a você. Você e Deus, Deus e você. Cumprir com Deus e acabou. Amém? Não estrague nenhum homem de Deus. Não estrague nenhum homem de Deus. Tenha o homem de Deus como profeta na sua vida e mais nada, para que Deus sempre fale com você através dele. Tem coisas que Deus fala pela minha boca com você, e eu já falei. Tem outras coisas que Deus usa outros pastores para falar com você, mas tem coisas que Deus fala direto com você. Agora imagine você, Naamã, chegando em casa. Você acha que ele chegou arrasado? É assim que as pessoas ficam? Fecha um contrato, a porta se abre, uma coisa dá certo, você chega em casa chorando, estou arrasado. É assim? Como é que você chega em casa? Você chega feliz, você chega alegre. Imagina ele chegando alegre e ela vendo aquilo ali. Ele sabe que ele fez mal para ela, não sabe? Ele sabe, não precisa ela falar assim, ó, tá vendo, você me fez mal. Não, é igual aquele marido que erra. A mulher fala: amor, não negocie com fulano. Amor, cuidado com essa amizade. Amor, cuidado com isso aqui não é bom. Aí ele não obedece e quebra a cara. Aí a mulher que não aguenta ficar calada, quando ele vem quebrado, ela fica: tá vendo, eu te avisei, eu falei. Quando ele vier, ele já está quebrado. Aprenda a não esmagar a cana quebrada. Sem você falar nada, ele já está sem graça, porque ele sabe que ele não te ouviu. E não precisa você ficar enchendo a paciência dele: te falei, porque ninguém aguenta isso. Eu sei que não tem mulher aqui assim. Pare, porque o marido sabe que ele não ouviu quem ele tinha que ouvir. Então pare de jogar na cara dele. Pare de esmagar a cana quebrada. Quando você vê uma pessoa mal, ajude ela, levante ela. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, no versículo 19. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Ó Deus, nós abrimos a tua santa palavra e pedimos que em nome de Jesus o Senhor use a minha boca para falar com cada uma dessas pessoas. Eu sei que o Senhor fala através da tua palavra, e é ela que nós queremos ouvir. Orienta-nos, abre os nossos olhos espirituais, nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, para que essa palavra entre e haja salvação aqui hoje. Diga: meu Deus, me faça entender essa palavra. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o inferno, e semana que vem vamos falar sobre o arrebatamento. Você ouve as pessoas falarem muitas coisas. Você ouve as pessoas dizendo que o inferno não existe. Você ouve as pessoas dizendo que o inferno é aqui. Mas eu quero que você entenda o que a Bíblia diz sobre esse lugar. Não tem passagem mais clara, não tem passagem que deixe uma explicação melhor do que essa passagem do rico e de Lázaro. Aqui não é uma parábola, aqui é uma história que o Senhor Jesus contou. E ele começa dizendo assim: lembra quando você lê as parábolas? O reino de Deus é semelhante, não é assim? Aqui não fala assim. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Olha para mim, por favor. Uma coisa é você se arrumar para uma festa, para um evento, para um casamento, para um aniversário. Outra coisa é você viver, eu posso dizer assim, nababescamente todos os dias. Você viver do jeito que esse rico vivia. Ele fazia festa todo dia. Eu acredito que ele andava com os grandes da época. Do lado de cá
ele arrebentou. Entenda, existe o lado de cá e existe o lado de lá. A Bíblia começa a falar da vida que ele teve do lado de cá. Vivia, olha, por cima da carne seca. Vivia bem, se vestia bem, comia do melhor, morava bem, estava por cima. Arrebentou, era rico, não tinha preocupação com a vida financeira. Só que a Bíblia relata que ele foi um homem que não se preocupou com a morte. Deveria ser uma daquelas pessoas que pensam assim: a vida é só do nascimento até a sepultura. Só que a vida não é do nascimento até a sepultura. Nós somos eternos, a nossa alma é eterna. E ele não pensou nisso. Então o Senhor Jesus descreve que ele tinha uma vida muito boa, só que do lado de cá. Lembre disso. Aí diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha para mim, por favor. Ele não tinha ninguém. Ele tinha os cachorros que lambiam as feridas dele. Ele não tinha nada. Ele vivia uma miséria. Eu peço a Deus que você arrebente do lado de cá, mas principalmente do lado de lá. Se não arrebentar nos dois, pelo menos do lado de lá. Um arrebentou do lado de cá, o outro não. Aí diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de quem? De Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Então olha para mim, por favor. A condição não impede ninguém de morrer. Ninguém deixa de morrer porque tem muito, porque tem pouco. Morre o pobre, morre o rico. Morre o anônimo, morre o famoso. Morre. Todos nós. Amém? Então morreu Lázaro e os anjos vieram buscar. Entenda, só existem dois tipos de pessoas para Deus. Deus não vê o rico e o pobre, o branco e o negro. Deus vê o salvo e o perdido. É assim que Deus vê. Seja dentro da igreja ou não. Porque dentro da igreja tem muita gente que está perdida. Se morrer hoje é para o inferno. Se Jesus voltar, ela fica. Quando o salvo morre, então o céu vem buscar, os anjos vêm buscar. Quando o perdido morre, os demônios vêm buscar, o inferno vem buscar. É diferente. A morte de um salvo é motivo de alegria. Quando eu faço enterro, a gente canta, a gente faz festa, porque foi promovido, morreu um salvo, morreu uma pessoa que creu na palavra de Deus. Agora, quando morre um perdido, não tem essa alegria, não tem essa festa. Embora todo mundo diz assim: fulano está descansando em paz, mas não está não. Pensam que estão descansando em paz. Aí ele diz assim: você entendeu que os dois morrem? Rico e pobre. Só que no 23 vai direto e diz assim: e no inferno, aonde? E no inferno ergueu os olhos. Então no inferno a pessoa tem olhos, ela vai continuar enxergando. E no inferno ergueu os olhos, estando em quê? Em tormento. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim. E no inferno ele viu. Ele viu. No inferno a pessoa vai enxergar. E em tormento, no inferno não tem música, não tem alegria, não tem Deus.
No inferno tem tormento, tem dores. No inferno tem sofrimento. Você já ouviu pessoas quando estão enfrentando problemas falarem assim: estou vivendo um inferno. Mas elas não sabem o que realmente é um inferno. É pior do que você imagina. A Bíblia não exagera. Quando Deus fala que o inferno é lugar de dor, está dizendo que é um lugar que não tem alívio. Por exemplo, se eu sentir uma dor, eu oro, Deus cura. Quem sente uma dor pode tomar um remédio e aliviar. E tem dores que são tão fortes. Você já deve ter sentido alguma dor que você desmaiou? Já sentiu? Uma dor tão forte que você desmaiou, tem um alívio. A pessoa pode ficar sem dormir um tempo, mas daqui a pouco ela vai dormir. No inferno não tem isso. E a Bíblia fala que ele foi para o inferno. Agora, bispo, por que a Bíblia fala que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu? É a condição? Não. A salvação não está ligada à condição. A salvação está ligada à entrega. Seja rico ou seja pobre, tem que se arrepender dos seus pecados, senão vai para o inferno. Não é a condição que salva. Seja rico ou seja pobre, todos precisam se arrepender dos seus pecados. Se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, se entregou para Ele, tem salvação. Não fez isso, seja rico ou pobre, o caminho é para o inferno. Aí ele diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha para mim, por favor. Clamor. No inferno vai ter o clamor do desespero. No inferno, clamor e desespero. No céu, louvor. Clamor de desespero no inferno. No céu, louvor e paz. É diferente. Ele chegou no inferno, já começou a clamar, mas a vida inteira não quis clamar. A vida inteira não quis nada com Deus. A vida inteira achou que não precisava se preocupar com a morte. Eu já vi gente falar isso. Eu já vi pessoas falarem assim: quando eu ficar mais velho eu penso nisso. Dá um pulinho no cemitério, está cheio de jovens mortos. Dá um pulo no cemitério, está cheio de ricos mortos. Entenda, chegou lá, já começou a clamar: tem misericórdia de mim, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Só que nenhum clamor no inferno vai ser ouvido. Nenhum pedido vai ser atendido. Nenhum pedido vai ser atendido. Em vida sim, depois que morre não. Não tem pedido. Pode pedir o que quiser, pode chorar, pode ranger os dentes. Não tem. Entenda uma coisa: Deus, Ele não preparou o inferno para os seres humanos. Se você ler Mateus 25, versículo 41, quando Deus está separando os salvos dos perdidos, Ele deixa bem claro. Coloca esse versículo, por favor. Mateus 25, 41. Deixe sua Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Mas olha o que diz aqui, coloca aí. Diz assim, põe no telão para todo mundo ver, por favor. Põe na tela toda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os seres humanos? Não. Preparado para o diabo e seus anjos. Não tem nada a ver com o ser humano. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Deus não criou para mim e para você. Para nós Deus criou o céu. O inferno é para os demônios. Agora o ser humano não quer nada com Deus, só resta o inferno. Deus não pode fazer nada. Tem gente indo para o inferno agora. E preste bem atenção, por favor. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim: fulano estava no lugar errado na hora
errada. Você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa. Tomara que você acorde hoje. Tomara que nessa reunião a palavra de Deus venha inquietar você, venha confrontar você, porque essa palavra não é para você sair para viver a mesma vida. Essa palavra é para gerar salvação, temor em você. Não é para você brincar com essa palavra. O inferno está cheio de pessoas. O inferno nunca se farta. O inferno nunca desbasta. O inferno é embaixo, aonde Deus quer que você não esteja, porque Deus não vai estar lá eternamente. No livro de Provérbios tem um versículo, coloque esse versículo de Provérbios, que fala que o inferno é embaixo. Olha que versículo interessante, 15:24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno aonde? Embaixo. O inferno é onde? Lá embaixo. Lá embaixo. O inferno é lá embaixo. Deus quer que você evite o inferno. E não diga assim: ah, bispo, mas Deus é tão bom que Ele não vai deixar ninguém sofrer no inferno. E por que tem um bocado de gente sofrendo nesse mundo? E Deus deixa? Porque Deus é justo. Lembra daquele homem que chegou no salão e ele foi cortar cabelo, e ele sabia que o cabeleireiro era cristão, e ele começou a dizer que Deus não existia. Deus não existe, Deus não existe. E o rapaz cortando o cabelo dele falou: por que você está dizendo isso? Ele disse: porque se Deus existisse não teria tanta gente sofrendo. E ele pegou o rapaz, levou na porta do salão. Aí tinha um rapaz bem cabeludo na esquina, e ele começou a dizer: salão não existe, salão não existe. Aí o rapaz falou: como é que salão não existe se eu estou aqui? Não, porque tem um homem cabeludo ali. Aí o rapaz falou: é só ele vir aqui cortar o cabelo. Ele falou: Deus também existe, é só a pessoa se voltar para Deus. A pessoa não quer nada com Deus. O que Deus pode fazer? Deus não vai te obrigar a nada. Deus não gosta de nada obrigado. Aí ele diz assim, ele pediu para refrescar o quê? A língua. Olha para mim, gente, pensa aí. O homem tem tudo do lado de cá. O homem é cheio de dinheiro, e do lado de lá não tem uma água. No céu não tem sede não, hein? Mas no inferno tem sede. No céu não tem dor não, mas no inferno tem gritos, tem gemidos. No céu não tem sofrimento não, no inferno tem. Você vai para lá se você quiser. O diabo não pode levar todo mundo para o inferno, embora a maioria está indo para o inferno, mas é porque a vida é feita de escolha. O inferno é pior do que você imagina. A Bíblia diz assim, versículo 25: diz porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Olha para mim, olha o detalhe que ele deixa aqui, ó. Lembra. Ele manda ele o quê? Lembrar. Ou seja, quem vai para o inferno vai ter memória. Memória, vai lembrar. Vai lembrar das oportunidades que teve e não aproveitou, das chances que Deus deu, da palavra que foi pregada e a pessoa desprezou. Ela vai lembrar. Ela vai lembrar. E ele estava no inferno, vendo Lázaro sendo consolado. Ele estava em tormento. Ele estava atribulado. E ele estava lembrando. Imagine a pessoa lembrando: meu Deus, minha avó falou tanto, minha mãe falou tanto, meu Deus, eu fui tão avisado, meu Deus, eu escutei palavras tão fortes. E ela lembrando, eternamente. Aí diz assim, versículo 26: e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá
passar para cá. Ou seja, ó, não dá mais, morreu, acabou. Morreu, acabou. Você vai continuar do jeito que você está. Está longe de Deus? Vai continuar longe de Deus. Está com Deus? Vai continuar com Deus. Não dá para mudar depois que morrer. Você sabe que o rico, ele estava acostumado a mandar. Por isso que ele falou para Abraão, ó, manda Lázaro molhar o dedo aqui. Só que lá ninguém manda não, tá? No inferno ninguém manda não, tá? A Bíblia diz que no inferno a cama é de gusano, é de verme. Lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Jesus pega tão forte quando ele fala do inferno, que ele diz assim, ó, se o seu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, arranca. Ou seja, abra mão do que for, só não vá para lá. Abra mão do que tiver que abrir, mas não vá para lá. Vamos terminar. E disse ele, 27, rogo-te pois, ó Pai, que o mandes à casa de quem? De meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de quê? Tormento. Ele lembrou de quem? Da família. Porque quando a pessoa está sofrendo no inferno, ela fala, meu Deus, minha família não pode vir para cá. Só que ele deveria lutar pela família em vida, não depois que morresse. Só que ele queria voltar. Olha o que Abraão disse, olha só, 29, diz-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos, o quê? Ressuscite. Aprenda uma coisa, olha para mim, Deus não fala pelos mortos, Deus fala pela sua palavra. Você está vivo, você está com oportunidade de salvação. Entenda, por favor, entenda. A Bíblia fala, depois você lê na sua casa, em Apocalipse 21, a partir do versículo 8, uma lista de quem vai para o inferno. Uma lista, começando pelos covardes. Não pense que Deus vai considerar sua covardia não, hein? De não assumir Jesus na sua vida, de ficar com medo, de ser perseguido, de ser caluniado, de ser nesse mundo provocado, zombado. Deus não vai considerar seu medo não, tá? Porque os covardes vão para o inferno. Ele diz os incrédulos. Tem gente que Deus já deu livramento, que Deus já deu tantos sinais na vida dela, e ainda assim a pessoa é incrédula. Não pense que isso vai ficar barato não, hein? Porque a lista é de quem vai para o inferno. Aí vem abominações e uma série de coisas, e termina dizendo assim, ó, e todos os mentirosos, porque toda vez que você mente, você glorifica o diabo. Toda vez que você mente, você exalta o pai da mentira. E não é um mentiroso nem dois, todos, porque quem é de Deus é da verdade, não é da mentira. Amém? Eles vão para o inferno. Ah, bispo, foi só uma mentirinha, foi de brincadeira. Nem brincando o cristão tem que mentir, porque ela tem um pai. A única coisa que o diabo é pai é da mentira. Ele disse, lembra dos meus irmãos. Poxa, deixa eu voltar, eu quero sair daqui, eu quero ir lá, deixa eu ir lá. Não dá mais para sair de lá. Está cheio de gente lá agora pedindo o quê? Para sair. Deixa eu ir lá avisar minha família. Deixa eu ir lá, eu quero ir lá. Eu repito, o pior de lá não são essas coisas que eu falei. Não é o fogo, não é o tormento, é saber que Deus não está lá. Você sabe o que é você vir ao mundo que Deus criou? Deus deu a vida ao ser humano, e você vivia a vida inteira aqui e não quer nada com Deus? Você sabe o que é isso? Deus não tem outra opção a não ser deixar a pessoa colher aquilo que ela mesma escolheu. É uma questão de escolha. Eu não sei o que você está fazendo com sua vida. Eu sei que o que Deus me entregou, eu estou dando para você. O que você vai fazer com o que você está recebendo é problema seu.
Mas você não pode culpar ninguém. Você não pode dizer que ninguém falou a verdade para você, porque você está ouvindo a verdade. O inferno existe. Ah, bispo, eu vou continuar no prazer, eu não acredito nisso. Pode continuar. Mas essa palavra aqui é verdadeira. Ele disse: passará os céus e a terra, minha palavra não. Tema com essa palavra. Você pode estar mais perto do inferno do que você imagina. Sua vida pode estar tão próxima de acabar e você nem sabe. Uma vez nós fizemos um vídeo e